Olá, bem-vindo de volta a todos vocês, meus amigos aqui do canal, a mais um episódio especial diferenciado da lore do futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje, graças a todos vocês, eu tenho que dizer que parabéns, caros camaradas da guarda, vocês são incríveis, vocês estão hoje em número 2309, não fala pra Inquisição que o capítulo cresceu, mas em geral, o vídeo do Reboot Guilliman fez muito sucesso, então agradeço a todos aí pelo apoio e pelos comentários hilários. Eu me afino com os comentários, alguns fazem perguntas, outros fazem zoação, mas em si, o mais legal de todos, de longe pra mim, foi esse aqui. Parabéns a todo mundo, porque foi divertido, foi uma pegada legal. Em si, eu me divirto muito com os comentários e isso me incentiva a continuar fazendo vídeos sobre um tema. Então, teve algumas coisas que eu deixei da história do Guilliman pra fora, porque eu não sou muito chegado no papai Smurf, o vovô Smurf, conforme alguns, porque ele é meio que tipo tudo de bandeja de prata, tudo dá certo pra ele. Ah, nossa, o Guilliman, o fodão. Enquanto, na verdade, ele é meio trairão com os outros. E ele, tipo, podia ter ajudado mais na hora que a humanidade precisava. E quando ele tava numa posição de poder, ele ferrou os irmãos, fazendo o Codex Astarte, o livrinho dele. Tenho na minha cabeça que ele queria ser o Logar. Ele queria ter um livrinho que todo mundo gostava, mas não conseguiu ser tão bom quanto o Logar nisso aí. Aí o Logar fez um livro ali religioso que ganhou popularidade absurda. Até os outros Astarte queriam aquilo ali pra eles. Aí ele quer saber, eu vou fazer meu próprio livro e eu vou obrigar todo mundo a ler. Com certeza foi isso que ele fez. Mas em si, eu deixei partes da história pra fora. E uma parte muito importante é quando o Guilliman volta, porque você sabe, hoje na lore atual do 40.000, o Guilliman retornou e ele é o primarca lealista que por um tempo estava sozinho, andando entre nós, e ele assumiu um império que honestamente estava uma bucha. A 13ª Cruzada Negra do Abaddon conseguiu destruir Cadia. Só um minuto, cara. Só um minuto. É pesado isso aí pra mim. É difícil porque o planeta quebrou antes da guarda. Cadia permanece. Ah, tá. Vamos lá. O planeta de Cadia, infelizmente, foi covardemente atacado por uma fortaleza que se suicidou para destruir e rachar o planeta. E o planeta de Cadia, além de ser um bastião da Guarda Imperial, também possuía artefatos alienígenas de imenso poder, artefatos Necrons que impediam o olho do terror de se expandir. E do jeitinho que Slaanesh gosta, vamos abrir a roda, porque no momento que isso aí quebrou, começou a fazer uma fissura no universo, tempestades do caos, invasões demoníacas, e o caos fluiu pro nosso mundo material. Nesse momento, Belisarius Caw foi salvo, o Adeptus Mecânicos mais sortudo que existe. Ele conseguiu ser salvo, resgatado, e ele tinha a chave de tudo para resgatar o Guilliman. E aí, junto com uma ajudinha do Zeldari, porque tem que dar crédito onde crédito é feito, ele realmente conseguiu regenerar o Guilliman. O Caos tentou impedir muito, mas não deu certo pro Caos, porque eles perceberam o Abaddon, porque Caos consegue prever o futuro. Eles viram que o Belisarius Caw tinha alguma coisa que poderia mudar o balanço da Guerra Longa. O que é a Guerra Longa? Os soldados do Caos não estão com pressa para vencer. Eles sabem que eventualmente o Caos vai destruir tudo. Então não tem problema tu prolongar o sofrimento e o conflito, porque inevitavelmente o Caos reinará. Com isso,
Eles enfraqueceram o império corrupto da humanidade através de 10 mil anos de uma guerra de atrito, onde as forças deles foram preservadas ao máximo, enquanto o império apodrecia por dentro, e era uma questão de tempo até ele cair. E o Guilliman agora, reacordando, era uma ameaça esse conflito da Guerra Longa, até porque ele se aliou com os elfos, e os elfos têm os poderzinhos mágicos de criar deuses no material, então, né, elfo nada roubado, eles criam deuses pra lutar, coisa básica, padrão. E em si, o Guilliman agora, junto com a sua namorada e com o Belisarius Caw, começaram a ativar o projeto dos super soldados, os Mega Space Marines, que também teve gente que foi contra, mas precisa ir pra frente, não tem problema. E agora nós temos os Primaris Space Marines, uma espécie de Astarte aprimorado, melhor em várias características e sem falhas, criados graças à pesquisa do Belisarius com a ajuda e o apoio do Guilliman. Só que como ele manteve isso aí escondido todo esse tempo, não sei. Independente, eles agora estão prontos para criar em massa super mega soldados prontos para devastar os inimigos da humanidade. É a era agora, nesse período da fragmentação, o Dark Imperium, e o Guilliman falou que começou a era Indómitos, das Cruzadas Indómito, que um dia talvez eu possa falar alguma coisa aqui e ler, mas lore atual não é comigo, eu sou um homem clássico, de gostos clássicos, eu gosto da lore antiga, porque né, eu tava lá, mas em geral, sou velho, mas assim, em si, essa lore nova tem umas pegadas legais, tem umas partes muito épica, mas também tem umas coisas meio nada a ver, tipo, Abaddon agora tem uma filha, tipo, coisas bem variadas, tá sem problema. O Guilliman então acordou e ele viu o Império e, cara, por que aconteceu? Ele rapidamente pesquisou e entendeu como a humanidade decaiu e como criou um culto ao pai dele. Tipo, ele andava com o imperador e ele lembra bem claro do imperador falar: eu não sou um deus, não me cultuem, parem com isso. E agora tava todo mundo ali idolatrando o imperador, estátua do imperador pra cá, pessoal com o rosário do imperador, até os ultramarines cultuavam um pouco o imperador. O que vocês estão fazendo? E em si, ele logo entendeu que a humanidade necessitava daquele credo. Por quê? A fé no imperador mantinha um senso comum no ser humano. O imperador queria que a humanidade fosse unida pelo simples fato de unidos nós somos mais fortes, unidos nós conseguiríamos resistir a tudo, e as forças maléficas do universo querem nos separar. Então, se a humanidade permanecer junta, nós vamos ter um centro, um governo, uma representatividade de todos os planetas humanos no Senado Imperial, e o imperador seria um símbolo da união e da ciência e da tecnologia e do avanço, que infelizmente foi bem longe do que aconteceu. O império ficou estagnado, um império tipo praticamente uma oligarquia teocrática, liderado por um grupo minúsculo de pessoas com todo o poder e os recursos, enquanto a grande maioria da população humana vivia num regime basicamente de servidão, onde eles trabalhavam para viver, não tinham liberdade e vinham. Aliás, se tu fosse mandado para outro planeta, teria que obedecer, e eles eram vistos como recursos em vez de como seres humanos, e essas pessoas que viviam nessas condições precisavam daquela religião para se manter. Então, vendo o que estava acontecendo no universo, primeiro a gente lida com caos, com tiranídeos e com alienígenas, depois a gente resolve essa questão. Por isso, primeiro os inimigos externos e depois a gente arruma a casa. Primeiro a gente impede a casa tipo ser queimada por vikings antes de limpar o chão. Beleza, tudo bem, dos males o menor. Então, ele meio que aceitou essa questão de religião imperial como um mal necessário
no momento. Eventualmente isso aí seria corrigido, mas não agora, porque começar uma guerra civil no Império no meio de uma invasão caótica não é uma boa ideia, né? Tipo, heresia do Horus, vide heresia do Horus pra entender a destruição que isso causou. Então, agora que ele tava de volta, depois de fazer umas coisas que a gente não deve conversar aqui porque eu quero monetizar meu canal com a sua namorada élfica, ele então iria falar com seu pai o que meu pai fez durante todo esse período que eu fiquei em estase, porque o Guilliman teoricamente morreu, mas não morreu, porque ele quase morreu, ele ficou em câmara de estase e agora ele foi recuperado. O corpo super-humano do Primarca, ele tem uma capacidade de se regenerar absurda, mas ele foi ferido com uma espada caótica que envenenou o seu corpo pelo Fulgrim, e aí ele ficou ali paralisado, porque vai saber, não sabe onde é que a espada do Fulgrim passou, então ele ficou contaminado, mesmo seu corpo extremamente resistente, precisou de 10 mil anos para ser restaurado. Poderia ter feito antes Belisarius, poderia, mas o Belisarius é meio troll, e em geral, agora ele voltou e ele precisava falar com seu pai. Não foi fácil chegar lá, o Caos tentou intervir, tentaram prender ele conseguiu escapar, os Harlequins, aqueles outros elfos espaciais vieram pra resgatar, é um monte de coisa, um monte de história louca. Por isso que a lore atual, tipo, eu não gosto muito, porque os elfos são bonzinhos. Também porque os elfos são mais bonzinhos, e os elfos, tipo, estão ajudando a humanidade, os Necron estão ajudando a umanidade. É umas coisas estranhas, que acontecem do nada. Tem algumas partes da lore que, tipo, às vezes é esquisito, mas um ou outro Necron até poderia ajudar, porque, né, sei lá, não tem nada pra fazer mesmo no universo, eles querem parar o caos, então, tipo, entre perder um Necron e perder um monte de ser humano, que o ser humano se mate, então, tipo, trazer, fazer isso, beleza, mas tá, tudo bem, deixa quieto. O importante é que o Guilliman foi à Terra pra ver papai. Chegando lá, claro, teve uma dificuldade, ele teve que enfrentar um monte de demônios de cor no caminho, o Caos fez de tudo pra parar ele. Chegando lá, ele entrou na sala do trono pra falar com o papai. Tava todo mundo esperando lá fora o que ia acontecer. Aí abriu a porta e o Guilliman entrou. E aí, Lorde, o que aconteceu lá dentro? Então, meus amigos, lá dentro não aconteceu absolutamente nada. O Guilliman conversou com o pai dele, a conversa é sobre o Guilliman e dele, não se mete. A Inquisição recomenda você a brincar de vidinha, cuida da sua e eu cuido da minha. E pelo fim, você, cidadão imperial, não deve ficar sabendo o que aconteceu lá dentro. Então, continue trabalhando bem feliz e lutando pelo Deus Imperador. E sem mais. O Inquisitor já foi embora? Já, beleza. Então é o seguinte, galera. Meus amigos, por um tempo, nós não sabíamos o que tinha acontecido e criou-se uma especulação. Quando Guilliman saiu, alguém perguntou a ele: Senhor, o que o Imperador disse? Ele nos ama, ele nos protege. O Guilliman olhou e falou: sim, o Imperador disse que ama a todos e ele olha por nós. Oh, grande Guilliman, resposta correta. A Inquisição baixou o Bolter ali do lado, que tá todo mundo meio que já coçando o dedinho. E o Guilliman, então, trouxe uma mensagem de esperança. O Guilliman seria o avatar do Imperador para trazer ordem pro Império. Aliás, do Imperador não, do Deus Imperador da humanidade. Todos louvem os mundos imperiais, recuperaram a honra, recuperaram a vontade de lutar e de viver, e agora nós temos um líder que vai levar a luta de volta pro Abaddon e enfiar o caos no olho do terror, e os outros alienígenas no mesmo lugar, se possível. Mas claro, isso é o que era especulado antes. Muitos diziam que o Guilliman foi lá e conversou com um cadáver, que o Imperador não respondeu, que o Imperador morreu? Sim, porém não. Ele está em um estado de suporte vital de vida e o Imperador o corpo físico dele está totalmente destruído, a parte mental
tá lutando, jogando Doom, sabe, enfrentando hordas de demônios infinitos que não param de tentar invadir a Terra, enquanto ele defende, e ele vira, conforme a adoração, uma entidade super poderosa do outro lado, lutando contra infinitas criaturas e horrores cósmicos, protegendo o centro da humanidade e emitindo uma luz tão forte que todos os psíquicos conseguem ver e utilizam como norte para navegação. O nosso grande Astronomicon é uma luz que brilha e acalma o imaterial, permitindo que o Império Humano exista. E agora, o Guilliman, muitos acreditavam que ele chegou lá e conversou com o cadáver não respondeu, ele ficou bem triste, chorou, e ele saiu, e quando perguntaram, ele sabia que as pessoas precisavam de uma mensagem de esperança, e ele mentiu. Era isso que todo mundo especulava, a maior parte das pessoas. Outros achavam que não, que o imperador está realmente recuperando, e ele entrou lá, e o imperador falou com ele, e deu a ele a missão de ser a vingança, e o Guilliman ficou triste pela condição de seu pai, porque ele não podia sair do trono, mas agora ele iria ser o seu braço direito e iria trazer a vingança dele para aqueles malditos hereges, traidores e alienígenas que vivem lá fora, querendo destruir a fundação imperial. Outros diziam que na verdade não era mais o imperador que o Guilliman conhecia, o homem, o imperador, o melhor dos melhores, o primus inter pares, o maior dos homens até hoje, não era mais o imperador pessoa, ele era ascendido em Deus Imperador, e o Deus Imperador falou ao Guilliman e deu a ele visões e poder descomunal, já maior do que ele era antes, e o Guilliman vai ser o seu campeão, assim como um deus do caos, o Guilliman seria o campeão do Imperador. Várias suposições a gente tinha levantado, porque é legal levantar suposições sobre história, mas hoje nós vamos aqui descobrir, através de fragmentos de texto e relatos, o que o imperador realmente falou para o Rob G. Primeiro, quando o Guilliman chegou lá, ele ficou tenso, bem tenso, mas tenso, porque o imperador não falava com ninguém, ninguém mais desde que ele morreu, que o Guilliman morreu no caso, ninguém tinha falado com o imperador, e durante o tempo que ele ainda estava vivo, o imperador estava naquela condição extremamente grave, e não todas as tentativas de contato, comunicação com ele mesmo que mental, falharam. Por isso, o Guilliman estava bem triste e ele não sabia o que esperar dessa conversa. Chegando lá, ele viu que o imperador não recuperou nada. O imperador, na verdade, estava olhando para a caveira sem olho, né? Porque não enxerga mais, não tem mais olho. Ainda assim, aquela caveira viu ele. De algum jeito, o imperador, aquele corpo morto ali em cima, tinha mais poder do que antes, quando o Guilliman conheceu ele em vida. Era uma força avassaladora, e ele falou para o seu pai: pai, me diga o que mais você quer de mim, eu fiz o que eu pude, como eu posso ajudar a humanidade, me ajude a salvá-los, pai, me ajude. E aí, aquela caveira, no caso, emitiu um pulso, uma mensagem psíquica poderosíssima que chegou a abalar o Primarca, uma criação, não um filho. Emotional damage. Aí o Primarca começou a soltar uma lágrima, porque ele começou a escutar palavras, fragmentos de palavras que ele sabia o que era, ele entende, mas essas palavras queimaram na cabeça dele. E ele começou a ver horrores, morte, futuros em que a própria alma dele ia ser destruída para sempre. E aquelas coisas que o imperador falou e o contexto que ele deixou em branco foi a pior
coisa que o Guilliman já sentiu. O que mais doeu não foi as palavras que ele escutou, foi o que ele não disse entre as palavras, e isso queimou na cabeça dele, e ele sabe o que significa. No caso, o Guilliman sentiu que o imperador, o seu pai, ele era como um prisioneiro, como alguém que estava trancado ali e não conseguia sair. E no momento que ele sentiu a presença do Guilliman, ele sentiu que o imperador teve aquela esperança, aquela energia, como se tu entregasse para um prisioneiro uma lima para cortar as grades da cadeia e sair dessa situação. Mas o Guilliman em nenhum momento se enganou. Ele sabia que ele não era a pessoa que trouxe a lima para cortar, ele era a lima em si. E o imperador olhou para ele com aquela presença terrível, com aquela... É uma energia, cara, que é como se estivesse de frente para tipo um deus do caos, uma energia imensa, um poder absurdo, que mesmo o Primarca teve dificuldade de segurar a sua emoção. E ele... Cara, ele chegou a ficar mal, porque a cabeça dele começou a passar um monte de sentimentos, emoções, coisas assim. E os Primarcas geralmente são absurdamente resistentes a essas coisas. E ele começou a sentir que ele não era nada a não ser de uma ferramenta. E isso botou ele para baixo. E ele começou a pensar, nós imaginamos ele como um pai, ele deixou a gente falar que ele era um pai, mas tudo isso foi falso. Mas espera aí, eu também não posso julgar, porque eu também não considero todos os Ultramarines meus filhos. Não posso dizer que todos eles eu tenho amor e apego, ainda mais aquelas aberrações que o Carl fez. Ele não gosta dos Primaris, ele acha eles umas aberrações. É beira heresia dizer ele, sei lá, acho que a religião realmente pegou ele. Como eu dizia, ele queria ser o Logar, não conseguiu, aprendiz de padre, falhou bruto, falhou feio. Mas agora, diante do imperador, o Guilliman tentou pedir assim, uma ajuda, um porquê, um a mais, para poder guiar a humanidade e entender o que o imperador havia se tornado, porque ele estava pensando se o imperador que estava ali na frente dele era um deus ou era o homem que ele conhecia. E eu vi alguns relatos, eu não consegui achar em livro nenhum, mas acredito que tenham sido essas as últimas palavras que ele passou para o Guilliman. O Guilliman pediu: o que eu tenho que fazer? Me ajude, pai, me ajude a salvá-los. E o imperador falou, que a voz do imperador tem que ser diferente, né? Meu filho, 13, Senhor de Ultramar, Salvador, Esperança, falha, desapontamento, mentiroso, bandido, traidor, Guilliman. E o Guilliman ficou tipo, nossa, abalado com aquilo ali. É muita coisa junta, muita informação em pequenas frases, e ele entendia o que estava, como é que ele estava sobrecarregando, ele estava tentando entender aquelas contradições, o que estava acontecendo. Como é que ele diz que ele é um salvador, uma esperança, e uma falha, um mentiroso, um traidor? O que está acontecendo? E o Guilliman tá tipo chocado que ele grita pai, porque é um poder psíquico imenso sobrecarregando ele. E aí o Big V responde com o pedido dele, ele gritou pai. Big V falou: um filho não é um filho, uma coisa, um nome, não é um nome, um número, uma ferramenta, um produto. E aí o Guilliman começou, nesse momento, tipo, a mente dele se perdeu e ele começou a ver tipo umas coisas absurdas, uns monstros destruindo a humanidade, destruindo ele, sugando a sua própria essência, a própria alma dele sendo despedaçada, devorada e destruída de milhões de jeitos diferentes, e ele vendo aquilo ali quebrando e destruindo ele, tipo, era um choque psíquico imenso. Aí ele gritou: por favor, pai. E o Big: pai, não pai, coisa, apoteose, vitória, derrota, escolha. E aí
Depois disso, o Big E teve um pequeno segundo de sanidade. A consciência do imperador, com toda a sua força, deve ter tentado mandar uma última mensagem clara pro Rebut Guilliman: meu último filho leal, meu orgulho, meu grande triunfo, minha última ferramenta, minha última esperança. E depois, silêncio. O que era isso? O que estava acontecendo? O que houve? Isso era o pai dele? Isso era uma entidade da adoração daquelas coisas? Isso é o trono dourado assumiu a mente do imperador? As almas dos psíquicos que foram mortas ali criaram alguma coisa? Porque o trono dourado precisa de 1000 psíquicos por dia. E são mortos para alimentar a alma do imperador, para manter o Astronomicon queimando. As naves negras vão por aí e capturam psíquicos império fora. Os que são estáveis são salvos, os não são transformados em alimento pro trono dourado. Tá, peraí. Então tu tá me dizendo que 1000 pessoas são queimadas por dia para manter o imperador vivo nisso aí? Sim, não só pessoas psíquicas com poder psíquico, tem que ser especificamente um psíquico. 1000, sim, é muita coisa, não pode ser. Não, cara, até que não é tanto não. É 360 mil pessoas por ano. Então, por ano terrestre, não é tanto assim. Tipo, 360 mil pessoas. Digamos, bota 370, porque vai morrer alguns do transporte, né? Porque às vezes um psico fica meio louco e tem que cortar a cabeça. Mas eles tentam evitar, mas se precisar. E, em geral, vamos dizer que manda de 400 mil, então. Considerando que pessoas vão morrer aqui e ali. 400 mil pessoas, cara. O Império tem trilhões de pessoas. Digamos que 1 ou 2 a cada 100 é um psíquico, tá o suficiente para manter isso aí tranquilamente, e sobra muita gente. Por isso, não se preocupe, até porque depois da era sombria da tecnologia, o número de psíquicos aumentou em grande quantidade. Então, tipo, não é mais 1 ou 2 a cada 100, provavelmente é uns 4, 5, o dobro já, mais que o dobro. Por isso, é um jeito de dá para sustentar essa taxa de atrito, e manter o imperador é mais importante do que manter um psíquico não sancionado. Um psíquico não sancionado é uma ameaça a ele, a todos ao redor. Por isso, melhor que torre. Então, é custo efetivo, não se preocupe com isso. E quanto às palavras que ele falou para o Guilliman, aquelas palavras que ele não conseguia controlar, provavelmente eram o que aquela coisa sentia do Guilliman agora. Não as palavras de afeto e carinho, mas sim as duras palavras que jogam a verdade. Um mentiroso, um desapontamento, uma falha. Onde você estava, Guilliman, nos últimos 10 mil anos, tirando soninho de beleza, fazendo acordo com o elfo, traidor. Guilliman, você é horrível. Guilliman, você não é um filho, eu não sou seu pai. Eu sou uma coisa, eu sou mais, eu sou a apoteose, eu sou a evolução, eu sou um deus, e você deve escolher entre a vitória ou a derrota. Provavelmente é isso a mensagem. E a última frase final, o que eu acho que aconteceu? Alguns dizem que o imperador é um mestre da manipulação e da enganação. Provavelmente um dia eles vão tirar ele do trono dourado e, na verdade, ele é Alfarius. Talvez, não sei, fanfic, isso é minha, mas dizem que o imperador, na verdade, nunca teve afeto pelos primarcas ou pelos super soldados. Eles eram apenas fins para o meio. Isso é possível, isso é provável, sim. É bem possível que, na verdade, ele nunca teve amor por nenhum primarca, ou tinha, né, mas eles morreram, né, os sanguíneos, o Horus, porque o Horus, cara, não podia ter acontecido com alguém melhor, mas, né, aí sobrou esses aí. E agora, o Guilliman aqui e o Lion, meu Deus, você tá mal de primarca, o imperador.
eles talvez sejam a chance do imperador de se livrar dessa maldição. Como, ainda não sabemos, a história está fluindo, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Guilliman chegou à conclusão de que porque nós podemos supor várias coisas. Nós podemos supor que aquilo ali não é mais o imperador, aquilo ali é o Deus imperador. É uma coisa ascendida, é uma figura do imaterial, praticamente um Deus da ordem da humanidade, que agora, e do sacrifício, e essa coisa, ela fala como um Deus do caos, ela só quer crescer mais e mais e mais no sofrimento, no sacrifício e na humanidade, porque é isso que a alimenta. Então uma coisa do caos vai sempre querer crescer ao excesso, sendo o imperador ou não, ou apenas ali uma comunicação do outro lado para o mundo real. E pode ser isso, pode ser que aquilo ali agora é um deus. Quando o Guilliman pensou, será que... Na real, o Guilliman achou que ele é um deus, ele agora considera ele um deus, porém, eu não vou adorar esse deus, eu não vou idolatrar isso aí, porque ele não merece. Boa, Guilliman, seja mais você, seu sachãozinho, acha superior ao imperador, agora seu babacão. Mas o Guilliman sentiu que aquilo ali não era mais o pai que ele conhecia. E pra mim, eu acho que não é o imperador que sempre foi assim, que era sempre do mal e que não reconhecia eles como seus filhos. Eu acho que o Guilliman conversou hoje não é mais o imperador que era uma vez, não é mais aquele homem que queria um império para a humanidade e um futuro para todos os seres humanos, e os seus comandantes, os seus filhos, os seus super soldados, eles tinham a função de guerreiros, mas eles também teriam uma função civil depois. O Guilliman, por exemplo, um administrador. Até tem uma frase legal do Leman Russ falando com Alfarius, conversando sobre as funções de cada um deles. Meu pai tem o seu castelã, tem o seu mestre de sítio, tem eu que sou o carrasco, tem o seu mago, olhando pro Magnus, puto. E quem é você? Qual é sua função? E aí o Alfarius falou, eu sou Alfarius e eu sou Alfarius, porque né, ele não fala nada, ele não respondeu direito, ele não respondeu a resposta dele, ele falou que não entendeu qual é a minha função, o que é isso aí que tá falando, porque ele é um babacão, ele só mente. Então ele não ajudou em nada, e o Leman Russ ficou um pouco puto com isso, mas sim, se o Leman Russ, tipo, ele mede e testa todos os outros primarcas, porque ele é o carrasco, se alguém foge da linha tem que matar, mas ele sabia ler que alguma coisa estava errado com esse tal de Alfarius. Em si, só um extra aqui, eu acredito que nessa época, no 30.000 ali, quando o imperador ainda estava vivo, o imperador amava os seus filhos, sim. Ele tinha um apreço pelos seus primarcas, tanto que ele não matou alguns deles, mesmo com vários e vários erros que eles cometeram. Eu acredito que o imperador puxou eles a acelerar demais o seu projeto. Pode ser que sim, pode ser que os primarcas precisassem de mais tempo, talvez ele superestimou os primarcas e esqueceu que eles também são seres humanos e que falham em algumas coisas, mas eu acredito que ele via eles com muito orgulho, como a sua maior criação, e acredito que tem um certo amor fraternal, sim, por alguns deles, não outros. Angron mas em geral, alguns ele tinha um apreço maior do que para outros, mas o Guilliman não acreditava nisso. O Guilliman, para ele, o imperador não amava os seus filhos, eles eram apenas coisas, fins para um meio. Ele nos enganou, ele deixou a gente amar ele, mas eu entendo isso, como eu falei, tipo, ele achava que os ultramarines também, ele mentia um pouco para eles, que ele amava e adorava todos, e ele acha que o peso do dever de governar meio que molda o homem que está embaixo. Então ele achou que faz sentido o imperador ser assim, e ele saiu daquela reunião com aquela coisa, né, com o imperador que é hoje, e no momento que ele saiu e começaram a perguntar para ele o que se o imperador nos ama, e ele vendo que as pessoas
precisavam daquela esperança. Ele falou sim, o imperador ama nós todos. Ele mentiu para manter o mito do amor eterno do imperador por todos os seus súditos. Para quê? Para dar esperança, para dar fé e um futuro para a humanidade. Ele fez certo, ele fez errado, não sei dizer. Me diga o que você acha, e você, pelo visto, pessoal gosta do Guilherme. Eu acho ele meio babacão, eu acho ele meio político demais, tanto que ele era para ser o governador. Mas em si, o Guilherme agora tem um segredo que ele vai guardar com ele, e ele acredita que o imperador hoje ascendeu, mas ascendeu a uma criatura que não merece o nosso culto, e um dia ele vai resolver isso aí, mas esse dia não é hoje. Nós temos coisas mais prioritárias para resolver agora, e a minha namorada elfo já me mandou 82 mensagens, e tá puta, melhor eu ir lá antes que eu apanhe de novo, né, porque a gente sabe quem é que domina nesse negócio. Ela era uma Dark Eldar, afinal, então, né, a dominatrix aí a gente sabe quem é. E o Guilherme, ele gosta. Meus amigos, era isso que eu tinha para trazer por hoje. O que vocês acham do comportamento do Guilherme? Vocês acham certo ele assumir isso aí e manter o segredo e a fé da humanidade no Deus Imperador? É necessário Deus Imperador? Ou a gente precisa que o Big E de verdade volte? Para mim, são entidades diferentes. O Imperador ser humano e o Imperador Deus são coisas separadas. Claro, a entidade do Deus Imperador se comunica e usa o corpo do Imperador no Trono Dourado para, né, como um contato entre o outro mundo e esse, e ele virou um Deus do caos, da ordem. Se vale a pena ou não adorá-lo, eu só digo uma coisa: o Imperador protege.